Oi, hoje é a resenha do conto A Senhora Bullfrog, escrito por Nathaniel Hawthorne, aqui da coleção da Folha Inglês com Clássicos da Literatura, volume 26, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Deixa-me melancólico ver como algumas pessoas muito sensatas agem como tolas na questão de escolher esposas. Desconcertam seus juízos por uma atenção um tanto indevida a pequenas sutilezas de aparências pessoal, hábitos, temperamento e outras ninharias que não dizem respeito a ninguém, a não ser a dama em si. Um cavalheiro infeliz, decidido a não se casar com ninguém que não seja perfeita, segura o coração e a mão até que ambos estejam tão velhos e murchos que nenhuma mulher tolerável os aceitará. Bem, esse é o verdadeiro auge do absurdo. Assim começa A Senhora Bullfrog, escrito por Nathaniel Hawthorne, que conta a história de Thomas Bullfrog, um homem que sempre foi daqueles que pensava muito, teorizava, formulava a mulher ideal para se casar. Numa certa curiosidade de vida, ele trabalhava numa loja de roupas femininas e, por causa disso, obviamente, ele tinha contato com todo tipo de mulher e podia analisar muito bem o que existia na praça para se casar. Digamos que ali ele formulava muito sobre a mulher em questão. Também numa outra curiosidade, a gente pode dizer que ele tinha um toque meio até afeminado, por talvez trabalhar, ter contato com tanta mulher assim. Bom, não importa. No final das contas, ele acabou encontrando uma mulher interessante, de nome Laura, que obviamente depois se tornou Senhora Laura Bullfrog. E a história aqui começa quando justamente eles estão, depois de alguns anos já, ele está em viagem de negócio e a mulher, sua esposa, o acompanha. Estão eles dentro de uma diligência, uma carruagem, um certo momento de poucas palavras com a esposa, ele pega um jornal para ler, para passar o tempo, e acaba descobrindo que lá no periódico há uma notícia e é retratada uma certa senhora, e ele acaba descobrindo que, peraí, esta mulher que está aqui nessa reportagem é a minha esposa. Mas o que é isso? Que coincidência é essa? Bom, eu não vou explicar exatamente do que se trata, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Com certeza esse conto aqui é um dos menores que já apareceram aqui na coleção da Folha Inglês com Clássicos da Literatura. E vale dizer uma coisa também, justamente aqui neste volume, o volume 26, aconteceu de termos duas histórias aqui presentes. E sempre quando acontece isso, eu tenho que sempre fazer um sorteio de qual dos contos eu vou fazer a leitura, justamente para não ferir aquela regra do projeto Contos do Meio-Dia, que é valorizar os contos dentro de uma coletânea e fazer resenhas individuais. Mas claro, quando eu vi que era um texto super curtinho, eu até pensei, não, será que não é melhor trocar pelo outro, que é um pouquinho mais extenso, obviamente? Mas eu pensei, não, essa história aqui, mesmo sendo curtinha, ela acaba sendo eficiente, então vale a pena mantê-la. E assim, vale lembrar, todos esses contos que não são aproveitados nesses volumes com mais de uma história, serão aproveitados lá no ano que vem, em 2019, na extensão aqui desses contos do Inglês com Clássicos da Literatura. Bom, voltando aqui à história, que é o que importa, sim, é uma história curtinha, mas eficiente. E por que ela é eficiente? Porque, digamos, ela toma um rumo inesperado. Como vocês viram lá no que eu contei no começo, aquela situação inicial daquele marido que encontra uma reportagem da própria esposa dentro de um jornal, uma notícia chamativa, parece uma história de mistério ou algo que vai ter um desdobramento meio inesperado, dramático, por exemplo. Pelo menos eu estava tendo essa sensação durante todo o transcorrer dos parágrafos que eu ia lendo. Só que essa história descamba para algo completamente inesperado. Ela passa a ser engraçada, cômica até. E foi por isso que eu realmente preferi ficar com esse texto curtinho, porque é uma coisa meio rara aqui nesses contos da coleção da Folha. Foram poucas histórias que a gente pode dizer que foram engraçadas de fato. Eu lembro pelo menos de uma, que realmente era de se fazer rir, que é o Diário de Adão e Eva, do Mark Twain. Aliás, vou deixar o link aqui em cima para vocês darem uma conferida do que eu falei a respeito dessa história. Então, realmente, quando eu vi que a história tendia para um gracejo,
muito irônico, eu falei, não, vamos ficar com ela realmente. Eu não posso dar detalhes do que vai acontecer, essa mudança de tom aqui na narrativa. Mas posso dizer, pelo menos, num pequeno spoiler, por que acontece isso, qual é o estopim. Essa viagem que eles estão fazendo, o casal Bullfrog, dentro dessa diligência, carruagem, ele sofre um pequeno acidente de percurso. E é justamente por causa desse infortúnio que a história descambra para algo meio esquisito. E que no começo, quando a gente começa a ler que tem essa mudança de tom, você percebe, nossa, que negócio estranho, será que isso aqui está acontecendo mesmo? Porque vale lembrar, essa história é narrada em primeira pessoa pelo personagem Thomas Bullfrog, justamente o marido, né, que sempre perseguiu a mulher perfeita para se casar. Ou seja, será que ele não está tendo uma alucinação por causa do pequeno incidente ali na carruagem? Quer dizer, não é tão pequeno assim, foi um acidente um pouquinho pesado, mas você fica nessa ideia, acho que ele não está batendo bem na cabeça, porque além da coisa estranha que ele começa a narrar pra gente, a respeito da esposa, obviamente, ele percebe, ou melhor, ele passa pra gente uma mudança de tom narrativo ali da sua história. Se antes ele estava um pouquinho meio cético a respeito daquela coisa de escolher uma mulher perfeita, ali ele passa a ser um pouco sarcástico também, por causa da nova situação onde ele se encontra junto com uma mulher. Sim, eu tenho que repetir mais uma vez, por ser um conto tão curto, eu não posso realmente dar nenhum detalhe a mais, porque senão, principalmente da parte mais engraçada, porque senão estraga realmente a experiência de ler esse conto. E como eu falei antes, o que vale nessa história é justamente essa mudança de tom, de ter uma coisinha um pouco mais séria, talvez dramática, tendendo ao mistério, e de repente virar uma certa galhofa, um sarcasmo, pura ironia da situação daquele homem que procurava a mulher perfeita. Claro que aquela questão daquela notícia que ele leu a respeito da esposa faz um encontro com o que acontece no desfecho da história. Uma coisa casa com a outra. Sim, um casamento perfeito. E aí tudo se resolve e digamos que se o final feliz, ele acontece sim. E isso não é spoiler, porque também pode ser meio nebuloso. Enfim, para A Senhora Bullfrog, escrito por Nathaniel Hawthorne, eu atribuo 4 asteriscos. É engraçada essa história. Bom, é isso. Na próxima quinta-feira veremos mais um volume aqui da coleção da Folha Inglês com clássicos da literatura. Lembrando que já está quase acabando essa coleção aqui também, vai até o volume 30. Enfim, teremos uma história de Ambrose Bierce. E no caso, mais uma vez, teremos 2 histórias aqui presentes nessa edição. Serão o caso do desfiladeiro de Coulter e também Morto em Ressaca. Qual das 2 histórias escolherei? Eu ainda não sei, eu ainda não sorteei, mas você pode descobrir já na próxima quinta-feira. E enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que eu fiz aqui no projeto Contos do Meio-Dia, relacionado aos outros livros, fora aqui dessa coleção da Folha. Bom, é isso e tchau!